Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023. Estamos aqui para mais um Oriz Podcast Macro. Eu sou o Carlos Caval e aqui ao meu lado Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Tudo bom, Caval, e você? Tudo tranquilo. Temos hoje duas grandes novidades do ponto de vista de indicadores econômicos que saíram agora cedo nessa manhã, né? Em primeiro lugar, o PIB do segundo trimestre do Brasil, e que resultado, vamos comentar em seguida. E meia hora depois tivemos, né, o relatório do mercado de trabalho nos Estados Unidos, o conjunto de dados considerado, né, o mais importante do ponto de vista da economia americana e talvez até da economia global. Vamos inverter a ordem e falar em primeiro lugar do dado americano. Marcos, vamos dissecar aí os detalhes desse relatório, que sempre é um conjunto bastante amplo de informações. Isso, acho que é interessante esse ponto que você falou, Caval, né, que é um indicador que mexe muito com os mercados, né? Em época de recessão, em época que está em ciclo de expansão, em momentos que está acelerando, desacelerando a economia, né? Estatisticamente falando, né? É o número que mais impacta as principais variáveis do mercado. E teve impacto, né? O número saiu hoje, o principal deles, né? O dado de contratações, veio um pouquinho acima do esperado. O mercado esperava 170 mil vagas criadas. Em agosto foram 187 mil, um pouquinho a mais, mas, né, revisões negativas para os meses anteriores em 110 mil. Então, foram 110 mil vagas a menos do que se estimava inicialmente nos 2 meses anteriores. Então, aí dá um qualitativo um pouco mais fraco do número. Agora, o que chamou mais a atenção, né, pelo lado assim, mais fraco, mais soft, né, do número, né, dos indicadores, foi o desemprego, que subiu de 3,5% para 3,8%. Né? O mercado esperava que fosse ficar estável em 3,5%, então esse salto de 0,3 ponto percentual é bastante, né, por um único mês. Tudo bem que foi relacionado muito ao aumento da taxa de participação, ou seja, um influxo, né, bastante forte de trabalhadores começando a procurar emprego. Que não deixa de ser uma boa notícia. É uma ótima notícia. Aumento de oferta. Oferta, né? Exatamente. Na hora que você tem, tanto no mercado de bens, no mercado de serviços ou no mercado de trabalho, né, o desequilíbrio entre demanda e oferta é que gera pressão salarial ou pressão de preço. No caso, se você tem mais oferta, no final das contas acaba sendo bom. Então, esse é um lado qualitativo muito benigno do número de hoje, né? E, né, os salários. Os salários subiram um pouquinho a menos que esperado subir 0,4, veio 0,3 no mês contra mês. Eu costumo olhar mais, olho os últimos 3 meses e anualizo o número, né? Aí quando a gente faz esse tipo de cálculo, ficou em 4%, né, os últimos 3 meses anualizado, sendo que há um ano e pouco atrás esse número estava rodando a 8%, né? Então caiu pela metade o crescimento salarial de um ano e meio para cá, é bastante coisa, né? Ainda tem uma missão a ser feita. Mas, enfim, o conjunto sugere, né, que aos poucos o mercado de trabalho está desacelerando. E eu adicionaria, né, mais no começo da semana, a gente teve os indicadores JOLTS, né, que são detalhes do mês retrasado do mercado de trabalho, que mostrou que a oferta de vagas, o número de vagas, né, que estão sendo abertas na economia diminuiu, né? Então, acho que qualitativamente vai sendo criada uma massa crítica aí, que aponta de uma desaceleração ordenada do mercado de trabalho. Se fosse para dar um parecer aqui, que tudo que está acontecendo, né, no mercado de trabalho americano está acontecendo de maneira ordenada. Não é uma queda abrupta de algum setor, de algum segmento ou algum indicador específico que esteja apontando uma direção pior. Então, acho que isso joga para o Fed, né, tudo mais constante. Não subir mais os juros, né? Tudo bem, ainda faltam algumas leituras de indicadores importantes. O próprio Powell falou que o que interessa é a totalidade dos dados, mas a gente sabe que os dados de inflação e do mercado de trabalho são os mais importantes. E até agora, né, desde a fala dele, o que a gente sabe é que está um pouquinho mais calmo. E se referindo, né, como você disse,
ao comentário dele da totalidade dos dados, né, esse já é o segundo relatório, né, de mercado de trabalho desde a última decisão, Sim, certo? sim. Então, nesse contexto, até por conta dessa revisão dos meses passados, ele está mostrando, né, um quadro no mercado de trabalho, inclusive do ponto de vista da média trimestral, né, da criação de empregos. 150 mil, que é o menor número desde que a gente teve o início da recuperação pós-Covid. Esse é o menor número de média trimestral. Então, tá ordenado. Acho que a sensação é que essa desaceleração do mercado de trabalho tá indo devagar na direção correta. Acho que é essa a sensação que fica. E vendo agora a reação dos mercados na CME, a precificação da manutenção do Fed Funds na próxima reunião subiu para 93%, alguma coisa assim. E mesmo na reunião seguinte, né, de novembro, também há agora uma opinião majoritária de manutenção. Né? Tanto é que quando você olha as curvas de juros nos Estados Unidos, né, especificamente a parte mais curta, a Treasury de 2 anos, ela está caindo bem mais do que a Treasury mais longa de 10 anos. Né? Então, o Fed não sobe mais, ou pode abrir um espaço para o Fed cortar os juros ano que vem, final do ano que vem. Mas na parte longa, né, como ainda você tem uma desinflação que é lenta, você tem questões fiscais envolvidas, né, a parte longa acaba cedendo um pouco mais devagar. Né? O que a gente fala, a curva está inclinando, está estipando. Né? Acho que esse movimento foi muito claro hoje pela curva de juros por lá. Excelente. Bom, vamos agora então dar destaque para os números do PIB do segundo trimestre de 2023 aqui no Brasil. Claro, tínhamos vindo de um número muito forte, né, do primeiro trimestre, com a influência do agro, enfim, né, e era esperada uma desaceleração. O consenso do mercado era uma alta de 0,3 no PIB desazonalizado. Mas a desaceleração nem foi tão forte assim, né? Não, caiu pela metade, porque tinha sido 1,9, né, no primeiro TRI, foi revisado para 1,8 e agora foi 0,9, exatamente metade, né? Pois mas de 1,9 para 0,3 era de fato, né, quase uma freada, né? Sim. Brusca, mas acabou sendo de uma quarta marcha para uma segunda, vamos dizer assim. Né? Bom, esse 0,9, né, frente à expectativa de 0,3 de crescimento trimestral, só para você ter uma ideia, Caval, só um analista de todos os pesquisados pela Bloomberg, que foram 38, previam um PIB dessa magnitude. Então, os outros 37 esperavam algo abaixo desses... E bem abaixo. Bem abaixo, né? Então, assim, dá para dar uma noção de como foi fora do esperado. Né? No 12 meses, né, o year over year, né, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o crescimento foi de 3,4%. O mercado esperava 2,7%. Né? Então, todas as frentes acabaram surpreendendo positivamente. Né? Até trouxe alguns detalhes aqui. Talvez o que até tenha chamado mais a atenção é o fato do consumo das famílias ter subido 0,9%, né? Um crescimento bastante robusto. A parte de investimento não foi forte, já vem numa desaceleração aí ao longo dos últimos trimestres e continuou subindo só 0,1%. E o consumo do governo subiu 0,7%. Então, o governo também contribuiu para esse desempenho bom. Tudo isso somado, né, consumo das famílias, investimento e consumo do governo, né, do setor público, tudo isso jogou para uma absorção doméstica forte no trimestre, né, 0,8% de crescimento. E só isso foi diferente do primeiro TRI, muito, né? Muito diferente. E do quarto TRI do ano passado também. No primeiro TRI, a absorção doméstica, né, que tinha contraído 0,1%, e no quarto trimestre do ano passado tinha expandido apenas 0,1%, e agora foi uma expansão de 0,8%. Que é o lado da demanda doméstica, né? Tirando a contribuição das exportações. Dos estoques, né? Então, no final das contas, a composição foi muito positiva. E outros dados interessantes, Caval, que acho que vale a pena citar, só para você ter uma ideia de como, de fato, né, os indicadores de PIB têm surpreendido no Brasil. Hoje, o PIB brasileiro, né, olhando o segundo TRI, ele está 7,4% acima do quarto TRI de 2019, que foi o trimestre imediatamente anterior ao início do Covid. Nos Estados Unidos, o PIB está 6,1% acima do momento anterior ao início do Covid. Então, o Brasil
né, recuperou o PIB mais rápido que os Estados Unidos. Europa nem se fala, a Europa está 2,7% acima do momento anterior ao início do Covid, e o México, né, pegando um país comparável ao Brasil, 4,1%. Então, de fato, esse desempenho da economia brasileira, a gente sabe que todos os países estão numa tendência de recuperação, mas o Brasil se sobressai, né? Não só entre os emergentes, mas também quando a gente olha alguns desenvolvidos que tiveram doses cavalares de estímulo, como os Estados Unidos. E isso acho que chama atenção por um ponto que tem sido feito pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, de que o custo, né, da desinflação que temos tido no Brasil, que infelizmente, né, passa por essa taxa de juros real muito elevada, que agora começa a cair, né, num ciclo que já está, né, antecipado, ele está sendo relativamente pequeno, dado que inclusive tivemos nessa semana, né, acho que valeria até comentar também, a taxa de desemprego, né, que continuou a cair. Isso, né? Recorde atrás de recorde, né, considerando aí os últimos 8 anos, né, continua sendo o menor patamar da série histórica. Você teve na pesquisa do desemprego, a ocupação subindo por volta de 200 mil. No CAGED, né, na nossa conta é um pouquinho menos, né, ali por volta de 50 mil, mas acho que continuamos a gerar emprego no momento em que a economia ainda está mostrando uma taxa de juros real muito elevada, né, Cavalo? É verdade. E isso sugere, né, que uma possível explicação de que essa economia que agora cresce mais, nos surpreende, né, já há 3 anos pelo menos, com um PIB maior do que o esperado, né, e que consegue ter uma taxa de desemprego mais baixa do que se supunha ser a taxa de desemprego de equilíbrio. Muitos achavam que era 9%, nós já estamos ali abaixo de 8%, né? Que o produto potencial da economia, o que é isso? É a taxa a qual a economia pode crescer sem gerar inflação, tenha subido, né? E quando isso ocorre, normalmente é derivado de fatores estruturais, né? Coisas que foram feitas que mudaram a estrutura da economia, o que remete às reformas feitas, né, nos últimos 7 anos. Tomara que a gente continue aí com a reforma tributária nessa direção, né? E ao mesmo tempo, para chamar a atenção, né, por um ponto que queremos também desenvolver melhor, inclusive num podcast na semana que vem, sugerindo que essa economia não precisa, né, de uma política fiscal tão expansionista como aquela que o atual governo tem praticado e quer praticar, né, nos termos da proposta orçamentária que ontem foi enviada ao Congresso. Né? Acho que é interessante quando a gente faz esse tipo de racional levando para outros lugares do mundo, né, Caval? Por exemplo, Estados Unidos, né, que a gente também tem comentado recorrentemente aqui, com um estímulo fiscal muito forte, o que torna torna mais difícil, né, o Fed buscar a inflação na meta, né? Acho que se a gente caminhar nessa direção, né, de fiscal expansionista, é muito negativo. Mas eu acho que aqui o que foi anunciado ontem, né, que ainda requer mais análise, acho que está caindo para um outro lado, né, Caval? A história de que você, eventualmente, implementar receitas nos valores que estão sendo cogitados, né, pode ser muito detrator de atividade. Acho que isso é uma coisa que está preocupando um pouco mais a gente, né? Ontem, né, nos termos da proposta de lei do orçamento anual, né, que foi encaminhado ao Congresso Nacional, o governo ele busca receitas adicionais de 168 bilhões de reais no ano de 2024 para conseguir o resultado primário zero, o equilíbrio das contas primárias. É um esforço, né, de arrecadação muito elevado para ocorrer de um ano para o outro. É claro que há todo um ceticismo que nós já aqui também defendemos, como sobre de onde viria essa receita adicional, né? Tanto por
hipóteses, né, que estão lá colocadas, que parecem, vamos dizer, muito otimistas com relação aos ganhos de receita esperados, como, por exemplo, o voto de qualidade que o governo voltou a ter no Comitê Fiscal, o CARF, né, de litígio administrativo na questão de arrecadação tributária, como outras que, como comentaremos na semana que vem, a questão da subvenção de ICMS na base do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, que há muita dúvida se o Congresso aprovaria, né, medidas que têm um impacto tributário para as empresas elevadíssimo, né? Então, o ponto é, precisamos de, nesse momento, uma ampliação de gasto tão expressiva numa economia que tem um baixo desemprego, que hoje, né, em função dos dados divulgados do segundo TRI, pode crescer no ano de 2023, inclusive mais próximo de 3%. Isso, né? o carregamento estatístico, né, que supõe que o PIB não cresça mais nada no restante do ano, se isso acontecer, que provavelmente não será esse o caso, mas supondo que seja isso, cresceria 3,1% o PIB no ano. Então faz sentido tal expansão do gasto, né, que, para evitar o aumento da dívida, exige um aumento da carga tributária para o ano de 2024 da ordem de 1,5% do PIB. Né? Isso não vai acabar esmagando o setor empresarial e prejudicar a retomada da economia, né? Eu me lembro que o professor Delfim Neto, na sua inteligência e simplicidade, gosta de dizer, né? Será que tirar recurso do setor privado e transferir essa massa de recursos para o setor público vai aumentar a eficiência da economia, vai melhorar o funcionamento da economia, né? Vai gerar mais empregos, portanto, né, mais crescimento a longo prazo do que deixar os recursos na mão da iniciativa privada, que é o que nós vínhamos vendo nos últimos anos e que está aparentemente garantindo, né, essas elevadas taxas de crescimento nos últimos 3 anos? Essa é a grande questão. Mas ficamos para comentar esses temas com mais detalhes, os números do orçamento, os desafios do lado da receita, sobretudo, né? E tem mais algum ponto, Marcos? Algum destaque sobre o PIB de hoje, sobre como é que ficam os números, né? As previsões? O que a gente acabou não comentando aqui, mas só para tocar rapidamente, né? Acho que não muda muito o que se esperar do Banco Central, né? Acho que as expectativas de inflação não estão se movendo, né? A condição sine qua non que o presidente do Banco Central tem colocado, né, para se pensar na hipótese de acelerar o ritmo de queda, né? Aqui no Brasil tem essa história de que o PIB mais... Em qualquer lugar do mundo, né, no mundo normal, quando você tem um PIB muito forte, falando, não, precisa mais juros para frear essa economia, senão vai gerar inflação, né? A gente olha por uma outra ótica aqui, né? O PIB mais forte acaba tornando a dívida pública mais sustentável, então os juros acabam caindo, né? Isso não é o normal, né? Mas assim, muitas vezes acaba acontecendo em países emergentes. E a semana que vem mais curta, né? Acho que dá pra gente comentar com mais detalhes aí, conforme for saindo linha a linha, né? A história do orçamento, a gente vai conseguir comentar um pouco melhor. Deixamos aí para a semana que vem, um tema, vamos dizer, um pouco mais árido, né? Com uma série de detalhes e contas que têm que ser feitas, né, para entender impactos e tal. O relatório tem 3.500 páginas. Pois é. Ainda estamos na metade. E queremos também olhar efeitos não só, né, macroeconômicos, mas também olhar um pouco o lado das empresas, o lado da bolsa nesse sentido, né, o que um pacote como esse poderia representar. Mas voltamos para comentar esse assunto na semana que vem. Ficamos hoje, nessa sexta-feira, né, com dados do mercado de trabalho lá fora, sugerindo que as taxas, né, de juros nos Estados Unidos provavelmente não subiriam mais, o que é uma boa notícia, né? Não quer dizer que
o desemprego lá cresceu de uma forma substancial, ainda é uma taxa de desemprego baixíssima historicamente, mas vamos dizer mais em linha, né, com o processo de desinflação. E aqui no Brasil, né, um bom número, né, de atividade no segundo trimestre, mais dessa vez ligado ao consumo das famílias, menos à oferta do setor agro, como foi no trimestre anterior. Portanto, terminando aqui sexta-feira com essas duas boas notícias, vamos dizer assim, fica ainda, evidentemente, com um certo contraponto de incerteza do lado fiscal. Bom, a todos e todas que nos honraram aí com a participação, um excelente fim de semana e até a semana que vem. Um bom final de semana a todos.